They're experiments to him. That's what we do. We study. Like you study us. Is my sister safe? Well, we found a glitch. We've come too far to fail now because you don't have the stomach to bring this home. I'm working out a way to get us out of here. What if I don't want to go? Esse episódio entregou absolutamente tudo que um fã da franquia Alien poderia querer. Foi uma verdadeira homenagem ao clássico de 1979 do Ridley Scott. Foi respeitoso, intenso e fiel às origens, mas ao mesmo tempo trouxe novos elementos, novas ameaças e personagens mais complexos do que nunca. Foi claustrofóbico? Foi, com certeza. A gente teve a tripulação despreparada enfrentando horrores do espaço? Sem dúvida. Facehuggers com um xenomorfo solto pela nave e, claro, um ciborgue frio e calculista fiel apenas à corporação. Tudo no melhor estilo Alien raiz. O episódio confirmou que o engenheiro-chefe, o Petrovich, fez um acordo com o Boy Cavalier para derrubar a nave Maginot lá na cidade da Prod. Então sim, tinha uma conspiração interna que estava acontecendo esse tempo todo debaixo do nosso nariz. Mas vamos direto ao ponto aqui. O que a gente pode esperar do episódio 6? A resposta pode estar tanto no que foi mostrado até agora, quanto nos detalhes mais sutis espalhados pelos trailers e pelos diálogos dos personagens. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para vocês não perderem nada que eu vou postando aqui. Porque é só um clique aí pra você, mas que é muito importante aqui pra mim. Então bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindo, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, agora voltando aí pro episódio 5, ele foi praticamente um capítulo isolado, uma história à parte, quase como se fosse um respiro antes da grande virada. Mas isso não significa que ele tenha sido menos importante, muito pelo contrário. Ele pavimenta o caminho para algo que promete ser um conflito bem maior. No final do episódio a gente viu o Morrow de volta lá na sede da Weyland-Yutani. Lá ele encontra a senhora Yutani e promete recuperar os espécimes e também se livrar do Boy Cavalier. E aqui a gente aprende mais sobre o passado dele. O Morrow não é um simples ciborgue. Quando ele era só um garoto de rua com o braço paralisado, ele foi acolhido pela avó da atual Yutani e essa compaixão marcou o Morrow tão profundamente que ele decidiu dedicar sua vida à corporação. Agora, com carta branca da empresa, o Morrow tá de volta para a cidade da Prod, mais precisamente a ilha onde as criaturas estão sendo estudadas sob a supervisão do Kush, que trabalha diretamente com o Cavalier. Mesmo com a Yutani tentando resolver a situação diplomaticamente, sugerindo negociações através dos advogados, o Morrow insiste que é preciso usar força militar para recuperar os espécimes, e ela concorda em dar a ele tudo o que for necessário. E aí entra a sinopse oficial do episódio 6, divulgada pela Hulu, que diz o seguinte: a tensão aumenta quando inimigos poderosos se confrontam e um plano perigoso se desenrola e a curiosidade leva a consequências mortais. Parece algo vago, né? Mas tem muita coisa escondida aí. Pra mim, esse plano perigoso é justamente o Morrow liderando um grupo de fuzileiros coloniais para tentar recuperar o xenomorfo. Só que algo vai dar errado e eu aposto que ele vai ser capturado, algo que eu já falei aqui pra vocês no vídeo anterior aqui no canal, porque tem uma parte lá nos trailers que mostra ele numa situação meio suspeita, como se estivesse sendo caçado ou encurralado. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Agora pensando aqui em outra coisa, se a gente lembrar que o episódio 5 foi quase isolado, então o 6 deve retomar a linha narrativa do episódio 4. E é com base nisso que dá para traçar algumas previsões aí bem interessantes. Para começar, tem a Wendy. Ela claramente está assumindo o papel de uma espécie de rainha xenomorfa. Ela sente as ondas mentais da criatura e atraiu o Chastibusser diretamente do pulmão colhido do Hermit e acalmou ele em poucos segundos. Isso é muito mais do que empatia, é controle. E todo drone precisa de uma rainha, a conexão aqui faz sentido. Além disso, a Wendy já tinha se posicionado contra os métodos da Prod. Agora ela ouve e sente a dor por conta desses experimentos. E com isso ela ganha ainda mais motivos para se rebelar. Outro personagem-chave aqui nessa série é o Slightly. O Morrow tem total controle sobre ele, ameaçando a mãe e os irmãos do garoto, que ainda estão sob custódia da corporação. O Slightly sabe que a ameaça é real.
e por isso ele começa a se voltar contra o Hammett, que tem a sorte ali de ter uma irmã protetora, que é como se fosse uma família lá dentro da ilha. O próximo passo parece inevitável. O Slightly vai tentar levar o Hammett até a Sala dos Ovos e ele tem força suficiente para isso. Lembra que ele é quase tão forte quanto a Wendy? Mesmo com a mente ainda infantil, ele representa um risco real, mas a Wendy não vai deixar que isso aconteça, tá? E se ela precisar enfrentá-lo, ela vai. A questão é, depois de tudo isso, o Slightly pode acabar se redimindo e se unindo aí com a Wendy, os outros híbridos e as criaturas que agora ela consegue comandar. E se a Prodigy se colocar no caminho, a Wendy simplesmente vai usar o Xenomorfo para abrir o caminho dela. Não é à toa que o trailer tem uma cena mostrando o que parece ser o Morrow andando pela ilha da Prodigy, aparentemente à procura de um dos Xenomorfos. O Slightly pode até contar para ele que já tem um drone circulando por lá, o que tornaria desnecessário usar o Hammett como hospedeiro. Mas uma coisa que é necessária é você virar membro aqui do canal. Fiz um encaixe bom, né? Não, mentira, não fiz nenhum encaixe bom não. Mas enfim, dependendo do nível que você escolher, você vai ter acesso a emojis exclusivos aqui do canal. E o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo, além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu for postando aqui. Voltando pro vídeo, e falando em personagens complexos, o Kirsty tá se revelando um dos mais intrigantes da série, que é um sintético com habilidades cirúrgicas, memória impecável e uma longa lista de ressentimento contra o Cavalier, que trata ele como ferramenta e ele observa tudo, escuta tudo e parece nutrir uma espécie de carinho e responsabilidade pelos híbridos da ilha. E eu reassisti os episódios e depois eu fiquei reparando assim, que na verdade ele lembra muito o Bishop do Aliens lá do James Cameron, ou seja, um sintético que pode mudar de lado e se juntar aos bons. Talvez ele até decida proteger a Wendy e os outros híbridos, e talvez o Isaac não, que a gente já conhece como Toodles, né, que agora se vê como cientista da Prodigy, porque às vezes ele pode querer proteger as ideias da Prodigy, ele pode estar gostando muito de viver aquela vida dele e querer proteger as ideias do Cavalier. E também tem a questão da Nibs, que é uma personagem que foi mais subestimada aí dessa série. Desde o início ela fazia perguntas que ninguém queria responder, como quando eles voltariam para casa, e esse senso de humanidade foi distorcido por um falso positivo de gravidez que ela surtou, que levou ela até a médica Dame Sylvia. O resultado? Ela foi internada em nível 3 de segurança e as imagens dão a entender que ela passou por um procedimento de contenção e depois escapou. E tem mais, ela ainda pode ser humana. Se você lembrar, Teoceles atacou a Nibs no início lá da série, e essa criatura só ataca seres vivos com um sistema nervoso ativo. Ou seja, será que a Nibs ainda é humana mesmo? Enquanto isso, a gente tem o Arthur e a Dame Sylvia que estão cada vez mais divididos. O Arthur já deixou claro que está desconfortável com os métodos da Prodigy e com o uso das crianças em áreas de risco. E em um dos trailers, a gente vê o Smee e o Slightly arrastando o homem barbudo ferido. E tudo indica que é o Arthur. Se for mesmo, o preço da dúvida chegou. E por último, Atom Eyes, que é um personagem discreto, educado demais e rápido demais. Lembra como ele pegou aquela bola com reflexo assim rápido pra caramba no episódio 4? Pode ser que ele seja um sintético, tá? E se ele for, qualquer ordem que ele der pode ser extremamente perigosa. E se ele ainda for humano, ele continua sendo o braço direito do Cavalier, o que já torna ele uma ameaça. Então sim, com certeza nesse episódio 6 eles prometem colocar tudo em jogo, tá? Novos conflitos, alianças improváveis, revelações perigosas e muitas eliminações, mas muitas mesmo. E assim encerro mais uma análise aqui com vocês, e que doideira, hein? Esse episódio foi um verdadeiro divisor de águas, e o próximo promete ainda mais tensão, reviravoltas e, claro, sangue alienígena pra todo lado. Mas antes de você sair correndo para ver os trailers em câmera lenta, ver as suas teorias que você mais gosta, me conta aqui nos comentários qual o personagem que vocês acham que não vai sobreviver no próximo episódio. Me conta aqui. E olha, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito aqui o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E assim eu vou poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo com análise detalhada e cheia de teoria boa. Então, se você não é inscrito também, se inscreve, ativa o sininho, porque assim vocês não vão perder nada. E se prepara, porque o episódio 6 está chegando aí. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.